paz do Senhor Jesus Cristo, com alegria, graças a Deus, vamos continuando esta série de estudos chamados Sintomas de estar sendo enganado pelo espírito do erro. Em 1 João capítulo 1, versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, não há verdade em nós. Aqui está um dos sintomas do espírito do erro. Pecar não é aquilo que fazemos, mas é aquilo que primeiramente somos. Por causa da queda de Adão, a palavra de Deus de Romanos 5,12. Pelo que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem em Adão nasce pecador. E ele precisa reconhecer que pecado não é o que ele faz, mas o que ele é em sua essência, pecador. Isto é muito importante, que a pessoa reconheça que uma macieira não é macieira porque dá maçãs. Ela dá maçãs porque ela é macieira. O que ela é vem antes do que ela faz. Quando um homem entende que mesmo tendo um bom comportamento, mesmo procurando fazer tudo correto, ele nasceu em pecado. Como disse Davi no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. É muito importante, amados, compreender que se é um pecador até receber o Senhor Jesus Cristo. Pois se o homem não tem consciência de pecado, para que um Salvador morreria na cruz e derramaria o seu sangue? Pois sem derramamento de sangue não há remissão, não há pagamento pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna através da fé no Senhor Jesus Cristo. Quando uma pessoa diz que não tem pecado, que não precisa de Cristo, que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa trabalhadora, não mata, não rouba, ela está com o espírito do erro. Todos nós precisamos do sangue de Jesus para entrar no céu. A Bíblia diz em Apocalipse 12:11 que eles entraram lá pelo sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho, que é a fé no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Quando uma pessoa não reconhece que precisa do perdão, da reconciliação e agora da presença do Senhor Jesus para mudar a sua natureza, mesmo as suas obras feitas, suas boas obras feitas na carne, são trapos de imundícia. O espírito do erro está agindo naquele que está tentando se salvar por boas obras, pensando que o seu bom comportamento ou melhorar o seu comportamento poderá fazer com que ela seja salva e aceita por Deus. Há um espírito do erro quando uma pessoa diz que não tem pecado. Veja que no versículo 8 diz no singular: pecado não são pecados. Pecados é aquilo que cometemos. Pecado é aquilo que na natureza do homem, a sua carne, a sua natureza pecaminosa é. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, deixamos de ser pecadores e passamos a ser santificados, passamos a ter a natureza de Deus, como diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Continuamos pecando, mas agora não temos prazer no pecado, temos nojo do pecado e não temos paz no pecado. Não conseguimos ficar em paz por causa da luz do Senhor sem reconhecer o pecado. Os pecados que cometemos, mesmo depois que recebemos o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo entrando em nós, às vezes nós pecamos. É o que diz 1 João 2,1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, não diz quando pecardes, mas se pecardes, não fazemos provisão para o pecado, não temos a intenção de pecar. Agora, sendo uma nova natureza, sendo santos em Cristo, ainda pecamos involuntariamente. E é muito importante compreender que a pessoa que tem o Espírito Santo
embora reconheça que é uma nova natureza, embora reconheça que agora ela tem o espírito, ela ainda continua tendo uma carne. Essa carne não é ela, mas essa carne milita contra nós e temos áreas a ser tratadas e confessadas. Não que venhamos agora, de uma maneira mórbida, de uma maneira fanática, ficar procurando pecados. Não trata-se disso. O Espírito Santo é que sonda o meu e o seu coração e revela. E a maneira como ele revela, primeiramente, é através da paz. Se há paz entre nós e o Senhor e o nosso coração, é porque não há pecado a ser confessado naquele momento. Essa questão do 1 João 8, se dissermos que não temos pecado, primeiramente fala da natureza pecaminosa daquele que ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo e que precisa reconhecer que diante de Deus está condenado, pois o homem que quebrou uma lei em toda a vida, uma lei apenas, ele é culpado de todas. Então, o homem teria que nascer, viver e morrer sem nenhum pecado. Isso fez o Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. A primeira coisa que o homem precisa reconhecer como pecado, antes de receber o Senhor Jesus Cristo, é a sua natureza pecaminosa. Mesmo quando uma macieira não produz maçã, ela é uma macieira. Mesmo quando um pecador não peca, ele é um pecador, até que receba o Senhor Jesus Cristo e o seu status é mudado. Ele é tirado de Adão, colocado na família de Deus e declarado por Deus através da fé como santo. Agora, como santo, esse versículo, se dissermos que não temos pecado, seria como não reconhecer que ainda tem uma carne, embora seja santo, e não reconhecer que precisa de um trabalho diário da graça no seu coração. A palavra de Deus diz, 2 Pedro capítulo 1, que aquele que se esqueceu dos seus antigos pecados é míope, e ele não está enxergando bem, porque ele se esqueceu dos seus antigos pecados. Não como condenação, mas para que vigie aquele que está em pé, cuide para que não caia, andando humildemente diante do Senhor. A palavra de Deus diz em 2 Pedro que é muito importante nós estarmos atentos aqui no versículo 9 e que não paremos, não deixemos de passar de uma fase para outra, sempre progredindo, sempre avançando no fruto e na comunhão com o Senhor e com as pessoas. O que vemos é que, tendo uma nova natureza agora, ainda temos uma carne. E quando reconhecemos o trabalhar do Senhor na nossa carne, isto é a verdadeira doutrina. Quando uma pessoa não está na doutrina da santificação, não está indo na igreja para ser transformado à imagem e semelhança do Senhor, Romanos 8:29, há um espírito erro. Quando uma igreja apenas dá entretenimento, quando a igreja não está restringindo a carne da pessoa, não está tratando as questões do pecado, do mundanismo, da carnalidade, da vaidade, do orgulho, quando as ervas daninhas não estão sendo retiradas enquanto a boa semente está germinando. Essas ervas daninhas vão sufocar a semente e essa pessoa não vai dar fruto, não vai dar bom testemunho. Logo depois de ser salvo, vemos que a palavra do Senhor mostra claramente que o cristão entra num processo de santificação pela graça, aonde a verdadeira doutrina pregada no púlpito levará essa pessoa dia a dia, não debaixo de culpa, condenação ou esforço na carne. Não é que ela vai ler e tentar produzir aquilo, mas ela vai se arrepender diante de Deus, crer e receber o perdão, a purificação e a restauração para não ter amor mais por aquele pecado e ter agora sabedoria e discernimento. É muito importante que alguns irmãos que tentam largar o pecado pela culpa e pelo esforço na carne, acabam entrando num tormento do diabo. O diabo acaba atormentando eles, pois eles não misturam a palavra com a fé, como diz Hebreus 4:2, mas misturam a palavra com a culpa ou com o esforço na carne para tentar parar com aquilo, acabando debaixo da lei, como diz em Gálatas 3:10, e aí a culpa é maior, pois ele está tentando se santificar por culpa. Vemos que isso não funciona e isto é espírito do erro. Tão errado quanto não reconhecer pecado é tentar sair do pecado
na sua condição humana, na sua carne, para tentar agradar a Deus e assim ser salvo. Vemos que este não é o caminho. Aonde está um profeta verdadeiro pregando, esse profeta, tão importante quanto ele pregar a santificação, ele pregará a santificação pela graça. É a graça, amados, que faz com que a santificação se torne possível. Sem a graça, o que se vê é o esforço, culpa. E pecar novamente, culpa. É como estar no deserto, uma vida sem sentido, um girar em círculo na mesmice. É uma mesmice repetitiva. Como diz Hebreus 9:9, que essa repetição religiosa não produz aperfeiçoamento. Somente o Espírito Santo é que pode santificar. Então a palavra de Deus revela em mim, em você, certas áreas que nós vemos que é pecado. E o caminho não é se culpar e se esforçar, mas se arrepender e colocar fé que o Senhor nos perdoa, porque tão importante quanto pedir perdão é crer que recebe o perdão, e crer que a graça, além do perdão, tem o poder para nos tirar debaixo do pecado. Em 1 Coríntios 10:13 diz que nunca haverá pecado acima do que podemos suportar. E em Romanos 6:14 diz que não estamos mais debaixo da lei, agora debaixo da graça, e o pecado então não terá mais domínio sobre nós, por causa da operação da graça. Então é tão importante quanto a consciência perceber o pecado, é compreender que a única solução para o pecado é a operação da graça. Aqui está o remédio único, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em 2 Pedro, capítulo 1, também fala que recebemos uma nova natureza. Então agora, a culpa e o esforço na carne não resolverá. Em Romanos 8:13 diz que se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo. Quando um profeta verdadeiro está pregando, ele exporá. Ele vai expor, né? Ele vai expor estas áreas que o Senhor quer tratar. Ele vai colocar isso de forma clara, mas não empurrando a pessoa a tentar parar com aquilo, debaixo de culpa, de pressão psicológica, cobrança de comportamento, porque aí o espírito do erro também vai agir, pois não adianta mostrar a ferida sem mostrar a cura. Então, tão importante quanto pregar contra o pecado, expor o que é pecado, mundanismo, carnalidade, as ervas daninhas, tornar isso bem claro para a igreja. É tornar bem claro como essa pessoa pode sair, pois somente pela graça o homem pode sair dos seus pecados, mesmo agora sendo santos. Nós lutamos contra o pecado dia a dia e a nossa carne está perdendo terreno e cada vez mais estamos aprendendo a andar no Espírito. Quando isso está acontecendo, é realmente a graça que está operando. Fora do Espírito da graça, o que temos é o Espírito do erro. Em Gálatas capítulo 1, se alguém pregar outro evangelho, é amaldiçoado. O que vemos muitas pessoas que às vezes ouvem do púlpito a respeito de vícios, de prostituição, de fornicação, ouvem coisas novas que elas estavam acostumadas, que elas faziam e que elas tinham hábito de fazer isto. Como diz em Jeremias, pode um leopardo mudar as suas manchas? Então vocês não podem parar de pecar acostumados. Mas lá em Jeremias 15:11 ele diz, eu vos fortalecerei para o bem. Então nós precisamos compreender que a operação da graça é a única solução para o pecado. Quando descobrimos algo na palavra de Deus que é pecado, é muito importante compreender que Deus já nos conhecia quando nos chamou e sabia que tínhamos estes pecados. E Ele é o único que pode solucionar isso. Então, a pessoa quando ouve, se culpa e tenta parar, ela está sendo soberba, ela está tentando substituir o Espírito Santo. Isso também é pecado. Tentar vencer o pecado na carne, substituindo o Espírito Santo, também é pecado. Compreendemos que quando descobrimos algo que estamos fazendo e que é abominação ao Senhor e que é pecado, nós nos cobrimos com o sangue de Jesus e Senhor, eu reconheço que isso é pecado e eu tenho certeza que o Senhor agora me perdoa.
E eu agora conto com a sua ajuda, eu me declaro vencedor nisso, eu me declaro justo, eu declaro sobre este pecado a vitória do Senhor Jesus, eu vou continuar me entregando a Ti, o Senhor vai trabalhar na minha vida, colocando um novo querer, novo efetuar, o Senhor vai me ajudar em todo o processo. Agora eu já confessei, em 1 Coríntios 11:31, diz que o pecado que você confessa não é mais computado, não é mais alvo de castigo, mas do